Vamos iniciando então, queridos. Bom dia. Já ia falar boa noite. É bom estar com vocês aqui. Mais um EBD que nós teremos abençoado. Com certeza. Vamos começar orando? Orar, vamos orar também pela classe das crianças. E orar pelos pedidos de oração também que estão aqui. Vamos fazer esse combo, de orações. Vamos lá? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, tudo que o Senhor tem operado, pelas bênçãos da semana que passamos, ó Deus. Graças ao Senhor não faltou o pão de cada dia, graças ao Senhor tivemos um lar para morar, uma roupa para vestir, Senhor. Obrigado, porque o Senhor esteve conosco a todo tempo, Pai. A tua bênção e a tua glória jamais nos abandonam, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por essa igreja que continua com as portas abertas, Senhor, pregando o teu evangelho. E agora com a escola bíblica dominical, Deus, que é tão preciosa, que é tão importante. Que o Senhor continue abençoando para que essa igreja, junto com os seus pastores, a liderança, sempre fortifiquem a escola bíblica, Pai. Que os irmãos tenham alegria em frequentar, Deus, em aprender um pouquinho mais. Que possamos sempre crescer nisso, jamais abandonar essa escola que é tão importante para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Quero agradecer pelos pedidos de oração que estão nessa caixinha aqui, Senhor. Obrigado, que o Senhor abençoe cada um desses pedidos, cada irmão, cada irmã que depositou aqui, na confiança e na esperança de que oraríamos ao Senhor, de que colocaríamos diante do teu altar, Pai. Eis aqui, cada pedido, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor já sabia, antes mesmo de sair cada palavra da boca ou escrita, o Senhor já sabia, Senhor. Obrigado. Abençoa, concede conforme a tua vontade cada pedido, e que teu Espírito esteja com cada uma dessas famílias, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também as nossas crianças, a classe delas, a irmã Yara, que o Senhor possa abençoar, trazer as crianças que não têm vindo, e novas crianças também, adolescentes, jovens, para a nossa igreja, Pai. Assim como adultos também, que nós possamos plantar e colher, que nós possamos ir para essa grande seara de tantas pessoas famintas por sede de Ti, ó Deus. Obrigado por tudo. Abençoa a nossa aula, Senhor, que seja o Teu Espírito falando. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a isso. Estão chegando agora. Boa aula para as crianças. Deus abençoe. Já era o pirulito antes da aula? Também vai para lá. Paramos aqui então na página 28. Trocando em miúdos, é isso? Deixa eu só fazer uma pequena recapitulação, porque nós estamos estudando uma sequência aqui da apostila, né? Nós entramos então no capítulo 4, mudança dos maus hábitos, e nós vimos aí na semana passada sobre a questão dos nossos hábitos diante de Deus, diante de tudo que vivemos, hábitos que podem ser bons, como nós vimos, costumes que nós temos que nos fazem bem, que são saudáveis e que também nos fazem crescer espiritualmente. Então, quando a gente fala de hábitos, não é só hábitos ruins, nós temos bons hábitos, devemos ter bons hábitos, e como nós vimos na aula passada, a nossa genética ela é programada para nós termos hábitos. Nós temos a incumbência de fazer melhor as coisas quando nós a tornamos de forma rotineira. Nós aprendemos com mais facilidade quando nós vemos 1, 2, 3 vezes. A nossa mente, a nossa cognição, ela é programada biologicamente por Deus para isso, né? Quanto mais a gente vê uma coisa, quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós visualizarmos, quanto mais nós lermos determinado assunto, melhor iremos aprender, mais iremos absorver e irá ser melhor. Assim também como quando for um mau hábito, né? Então,
quando nós praticamos coisas ruins habitualmente, quando nós falamos bobeira habitualmente, quando nós escutamos fofoca habitualmente, eu estou dando exemplos, isso pode ser qualquer coisa. Quando nós assistimos coisas habitualmente que são ruins, o nosso corpo também acostuma com isso. E por isso hoje, por exemplo, existem pessoas viciadas em pornografia, por exemplo. E quando a gente fala pornografia, queridos, a gente não está falando só para os jovens não, viu? Porque o nosso público aqui da EBD já é um público mais... Não estou falando só de jovens, não. Existem senhores e senhoras que são viciados em pornografia, sim, tem. Aliás, quando a gente pega a estatística da igreja, dos cristãos que são viciados em pornografia, é triste. Não adianta ficar repetindo, porque é uma grande parte. E tem uma pesquisa até, não sei se o pastor José Carlos já viu, nos pastores, a média dos pastores que são viciados. É incrível, isso é triste. A gente pensa que não tem, mas tem. Por quê? Maus hábitos. Por que a pessoa fala palavrão e não percebe? Porque é maus hábitos. Ela escuta palavrão toda hora, ela começa a falar e naturalmente ela vai acabar externando aquilo que interiormente já se tornou um hábito no coração dela, né? E aí a gente vê algumas fórmulas para fugir desses maus hábitos, né? A gente trabalhou algumas coisas, até tem uma expressão aqui, não é moleza, né? Realmente não é fácil de a gente tirar um hábito recorrente da nossa vida. A gente viu também a fórmula DRR, né? Despojar, renovar e revestir, baseado no texto de Efésios, capítulo 4. Então a gente viu isso também, destrinchou isso, né? Vale a pena nós relembrarmos isso dentro de casa e praticarmos isso no dia a dia. Acredito que quando o pastor escreveu a apostila também, que a cultura dos hábitos é uma coisa que devemos praticar sempre. Analisarmos a nossa vida de uma forma que nós possamos pescar aquilo que é bom e aquilo que não é. E muitas vezes a gente vai perceber coisas que não perceberíamos naturalmente, alguma atitude, alguma fala, algum pensamento que é rotineiro, a gente não percebe e que precisamos mudar. A gente chama isso, na psicologia, de cauterizar. A gente fica com a mente cauterizada, a gente faz sem perceber. Se torna um hábito constante de tal forma que a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus literalmente e a gente não percebe. Não significa que esse não é pecado também. Só que acaba se tornando um pecado rotineiro. E aí, vamos entrar aqui. Então vamos esmiuçar mais, né? Trocando em miúdos. Agora vamos trocar em miúdos as implicações dessa fórmula na realidade. Fórmula não é a melhor palavra, pois sugere que o sucessor virá com uma simples ou fácil aplicação de 3 passos. Muito pelo contrário. O processo exige paciência e perseverança. Mas já que é fácil lembrar dessa palavra, ficamos com a fórmula mesmo. Vamos ampliar os 3 fatores da fórmula para os itens, para novos itens. O mínimo para você quebrar, eliminar e substituir o mau hábito. Então a gente vai ver alguns parágrafos aqui que vai destrinchar o DRL, né? Despojar, renovar e revestir. Vamos detalhar um pouco mais isso, tá? Primeiro aqui, fazer um exame próprio, orientado pelo Espírito Santo. Alguém lê para mim Salmo 139, 23 e 24, vale a pena esse texto. Salmo 139, 23 e 24, por favor. Lembrando, amados, que nós estamos numa escola bíblica, não é uma pregação, então se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, levante a mão, fale, temos essa liberdade, tá bom? Pode ler? Por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Lindo, né? Todos os textos da Bíblia, e falando especificamente de Davi, todos os textos que Davi escreve, ele estava inspirado por Deus, lógico. Isso nós sabemos. Mas penso eu que alguns textos ele estava com um upgrade maior, algo supremo, porque são tão lindos. Não, o Salmo 139 é uma maravilha, assim como o Salmo 51, assim como o Salmo 23. Alguns salmos são muito especiais, né? O 91 nos fazem gravar, a gente
percebe que ele estava numa intimidade muito grande com Deus ali. E ele é muito feliz, né? Sonda, meu Deus. Né? Deus, cavuca o meu interior. Mexe comigo, Senhor. Eu preciso disso. Porque às vezes, sozinho, nós não conseguimos, amados. Nós temos a facilidade de encobertar o que é errado. É que nem quando a gente é pequeno, a nossa mãe, nosso pai, quem nos criou, manda a gente varrer a sala e a gente tem preguiça, a gente pega a sujeira e joga debaixo do tapete, debaixo do sofá e o resto limpa, fica tudo limpinho. Aí chega a mamãe e o papai e fala, nossa, parabéns. Quando ela levanta o sofá ou o tapete, meu Deus, o cabelo vai lá em cima. Nós temos essa facilidade também com os pecados, de encobertar, deixar para lá, depois eu vejo isso. Isso é complicado demais. Quem nunca ouviu a expressão, não vou mexer nesse vespeiro, né? Então, nós precisamos de Deus para fazer isso. Os maus hábitos, muitas vezes, é só com Deus que nós venceremos. Quantos testemunhos que nós ouvimos já, eu tenho em particular, que eu vi também, o mais perto de mim foi da minha mãe, por exemplo, de largar um vício, né? De ela fumar durante 33 anos, tentar todo tipo de fórmula, de remédio, de vacina, injeção, colar aqueles esparadrapos no braço, aquelas coisas que não servia para nada, aqueles negócios que vinha, né? Toma chá, não sei do que, não conseguiu. Quando ela voltou para Jesus, ela conseguiu. Ajuda de Deus, porque nós não conseguimos. Nós temos vícios, amados, que se não for o Senhor, ou muito esforço interior humano, nós não conseguimos. Então, nós precisamos fazer um exame orientado por Deus, né? Como Davi escreve, sonda-me, Senhor, fala comigo, identificando os maus hábitos a serem despojados, tendo cuidado de não fazer vista grossa quanto aos pecados habituais que temos praticado há anos, né? É aquele negócio, deixa de lado. Né? Vamos ver aqui o que o mundo escreveu. Nosso espírito é crítico. Nosso espírito crítico e não perdoador, nosso hábito de focar ou na nossa tendência de julgar outros, são hábitos tão pecaminosos como muitas das atividades que apontamos no mundo cristão. O Espírito Santo nos ajuda a percebermos as áreas específicas em que precisamos crescer em santidade. Não é nossa aula de hoje, mas só citando, quando a gente tem muita facilidade de apontar o erro dos outros e não olhar para os nossos. Né? Jesus ele vai identificar isso no Sermão do Monte, falando da questão da trave no olho, né? Que você precisa tomar cuidado com a sua, em vez de ficar olhando para o irmão. Não estamos em aula de julgamento do irmão, essas coisas, mas isso nos faz pensar de que às vezes a gente aponta na direção de alguém sobre algum problema e a gente esquece de olhar o nosso. Isso é muito grave. Isso também é uma coisa normal do ser humano. Eu já preguei uma vez sobre isso. Nós temos a tendência de transportar os nossos problemas para o próximo. E por que isso é bom e normal aos olhos humanos? Porque aí eu já não tenho mais culpa de nada. A culpa é sempre do outro. A culpa sempre é dele. É sempre ele que é errado e não eu. Então, por que você está endividado? Porque eu não estudei, porque o governo, porque a minha mãe não me pagou, porque eu não tenho herança. Aí vai. Esquece de olhar para si mesmo e falar, não, eu me endividei porque eu gastei demais. Eu preciso parar de gastar. Eu preciso regrar a minha vida. O governo interfere? Interfere. Temos problemas sociais no país, temos. Você não recebeu uma herança, perto de quem recebe faz diferença? Claro que faz. Agora, e o eu? E a minha culpa? Isso transporta para o pecado também, é a mesma coisa. Eu? Imagina! Né? Mas e você? Né? Mas por que ele não faz? Aí começa. Você vai transportando os problemas, os pecados, vai jogando no ombro dos outros, né? E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando, dá onde você? Exatamente. Dá onde vocês aqui? E eu pego o meu que é leve. Vamos trocar. Mas você tem que obedecer. E aí a gente muitas vezes não quer saber disso.
2. Admitir que tenho um hábito e que sou responsável por ele. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Somos pecadores. Não vem com essa de função especial. Eu sou pastor, eu sou ungido, né? Tem o poder do ungido, né? Não tem isso. Pecador, todo mundo é pecador. O único que não pecou foi Jesus Cristo, homem. Ele foi o único homem que veio como homem e passou pelo que nós passamos e não pecou. Mas ele só não pecou porque ele não era Deus. Porque ele era Deus, porque nós não somos. Então, nós pecamos, eu preciso admitir isso, né? O bêbado insiste que consegue largar seu hábito a qualquer hora. E na realidade, não admite o seu problema. É fantástico, né, conversar quando você vai fazer trabalho social na rua, né? É maravilhoso, você aprende muito. Porque você vê a miséria do ser humano. Né? Imagina, eu estou aqui porque eu quero. Não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Por que você está nessa situação? Né? Você larga mesmo? É uma mentira deslavada que o diabo coloca na cabeça das pessoas. E as pessoas começam a entender que como isso é normal. Não consegue nada sem Deus, você é largado no mundo e precisa de Deus. Só quem já foi regenerado entende isso. Tem muito crente que está na igreja e não entende isso porque não foi regenerado ainda. Essa é a verdade. Só quem já passou por essa regeneração do Espírito sabe o que é realmente a dependência de Deus. E Deus, Ele nos faz dependente dEle. Ele gosta disso. Veja, quando eu falo dependência, eu não estou falando que nós não vamos fazer nada e Deus vai fazer tudo. Quando eu falo dependência, eu falo de confiança, de fidelidade a Deus. Senhor, está em tuas mãos. Eu entrego a ti, Deus, eu já fiz tudo que eu podia, está aqui. Eu gosto daquela frase que nós temos que tomar cuidado com ela, mas eu gosto dela. De que se você tem alguma coisa para fazer e você pode fazer, faz. Agora, se é alguma coisa que você não tem como fazer de jeito nenhum, pode ter certeza que o milagre é com Ele. Mas às vezes a gente fica com os braços cruzados esperando Deus fazer as coisas que nós temos que fazer, né? Se insiste em culpar os outros pelo problema dele, ainda não assumiu a responsabilidade por ele. Então, é sempre apontar o dedo. Aliás, a pessoa que está na vida longe de Deus, ela tem a facilidade de ficar olhando a vida dos outros. Não é impressionante isso? A gente percebe isso com muita claridade. Alguns anos de experiência na liderança da igreja, você já aprende muita coisa com relação a isso, né? Aquele que aponta, que fala, que levanta, que critica tudo, nada está bom. É sempre aquele que precisa de repente mais mudar, né? Procurar o 3. Procurar do Senhor o desejo de vencer o hábito. Então eu vou vencer no poder, na unção do Senhor, na glória do Senhor, né? Somente aquele que tem aquele desejo forte dado pelo Espírito do Senhor perseverará na tarefa lenta e árdua de procurar a santidade. As pessoas confundem santidade com salvação. São palavras que são, de certa forma, parecidas, não são sinônimos, tá? Mas são parecidas, mas elas têm um significado completamente diferente. Salvação é algo imediato. Deus, ele dá na hora daquele que entrega o coração para Jesus e crê. A partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, você recebe a salvação e o Espírito Santo em Cristo Jesus. Então não tem depois o batismo do Espírito Santo, o poder do reino eterno, não tem nada disso. A Bíblia não fala nada dessas coisas. Salvação é na hora, recebe aí. Você pode, se receber a salvação aqui e for atravessar a rua, alguém te atropela, você vai para o céu na hora. Santidade, queridos, é um processo. É diferente. Não existe processo de salvação, mas existe processo de santidade. Então, santidade é algo que nós precisamos perseverar a cada dia. E a santidade, ela tem um adendo importante que, para que esse processo de santidade seja mais saudável possível nas nossas vidas, é importante que ele não seja um processo de santidade montanha-russa. Eu vou explicar por quê. Por quê? Porque o ideal é que nós cresçamos devagar, mas sempre crescendo, sempre para cima.
vezes, já aconteceu comigo, nós passamos por isso, mas não é bom. Da gente ficar igual montanha-russa, tem um pico maravilhoso, depois, aí vai lá embaixo, e volta, e vai. Aí tem um ano que você se dispõe para trabalhar na igreja, visita os irmãos, lê a Bíblia, propósito de oração, participa das vigílias, aí no outro ano, aí o seu espiritual sofre com isso. E o diabo se aproveita desse Então, a santidade é um processo, não precisa ser correndo. Às vezes a gente recebe alguém novo na igreja, a pessoa se converte, é lindo, né? Você vê a pessoa com aquele amor por Jesus, e aí às vezes a pessoa quer galgar coisa grande e rápido. Eu quero ser líder, eu quero ser pastor, Calma, porque tudo que vai muito rápido também cai muito rápido. Calma. Se segura, a gente sempre recomenda. Não coloca ninguém na liderança no primeiro ano de conversão da pessoa. Deixa a pessoa amadurecer. Cuidado, né? Porque, amados, ela está naquela fase de amadurecimento, naquela fase de fragilidade espiritual, ela ainda está aprendendo. Eu falo isso com muita atenção, lembrando de como foi a minha. Porque quando eu conheci Jesus, eu também não sabia nada. Eu era extremamente frágil. Eu era como um copo, aliás, eu quebrei um copo ontem assim, né? Os copos de hoje em dia, né? Aqueles baratinhos de R$25, se você comprar 6, né? Ele quebra se você encosta nele, né? Encosta, pá! Ontem eu estava bebendo água, falei, puxa vida, como é que isso daí quebrou? Não caiu no chão, não caiu nada em cima. Impressionante. Quando a gente é novo convertido, a gente passa por esses momentos. Que às vezes o diabo encosta, e se a pessoa está num cargo de liderança, a pessoa assume uma responsabilidade grande na igreja, e ela está na montanha-russa, e aí? Quem sofre é a igreja. E a igreja trava. E o ministério que a pessoa está, sofre. Às vezes a igreja toda sofre. Então é importante que o processo de santidade, ele seja algo devagar, não tem pressa. As coisas do reino, elas não têm pressa, é tudo no tempo de Deus. O que for para ser acelerado, Deus vai acelerar, não a gente. Deus vai levantar, Deus vai fazer acontecer. Eu tive um exemplo assim na minha vida já, quando eu estava próximo ao casamento, que nós estávamos noivos, eu e a Yara. Nós tivemos 3 anos entre namoro, noivado até casar. 3 anos. Nós começamos a namorar e no primeiro ano, com 1 ano, nós noivamos. Foi bem rápido. Eu creio que foi de Deus. Só que nós ainda demoramos 2 anos para casar. Não eram nossos planos. Porque a gente queria casar logo. Já não éramos mais meninos, já com 30, com 28. Mas só que não era os planos de Deus. 2 anos esperando. E a gente juntar dinheiro, esperar a melhor oportunidade. E o exemplo que eu ia citar é que nesse meio tempo, antes do casamento, apareceu uma oportunidade de eu e ela irmos para o Palavra da Vida. Não tínhamos filho, né? Morar na Palavra da Vida para nós era um sonho. Eu que estava já começando a estudar para ser pastor, já entendia meu chamado, falei, poxa, vou poder ir para a Palavra da Vida, ficar lá 24 horas trabalhando lá, estudando lá, só que isso tem um custo muito caro, né? E apareceu essa oportunidade que a Igreja Batista do Marapé iria nos mandar e seriam nossos mantenedores. Quando chegou 3 meses antes do casamento, já estava tudo certo, eu já tinha feito todos os requisitos para entrar na Palavra da Vida, enviei todos os documentos, fiz prova. Então, um procedimento que não é qualquer um que vai para lá, eles têm todo um processo de avaliação do seu currículo, tem que mandar currículo, você vai lá fazer prova, entrevista. Quando é para o casal, é mais complicado do que você mandar um aluno solteiro. 3 meses, irmãos, antes do casamento, a igreja chegou para nós, e eu não estou criticando a igreja, isso acontece, tá? E falou, nós não poderemos enviar vocês porque nós não temos recursos. 3 meses antes do casamento. Data marcada, tudo comprado. Não tínhamos alugado casa, né? Não é porque eu não tinha morar lá, não tínhamos móvel, não tínhamos exatamente nada além das coisas do casamento do dia. Aí desabamos, né? Desabamos. E agora sim? Amados, em 3 meses Deus providenciou a casa, nos deu os móveis, tudo que nós precisávamos para começar a nossa vida, Deus nos deu. 3 meses. Nós não tínhamos condição financeira de comprar nada disso.
Deus foi levantando mão, deu um aumento no emprego dela, um bônus no meu emprego, não sei o que, foi aparecendo e a gente conseguiu. Porque o processo de Deus é diferente do nosso. E às vezes as coisas acontecem. E nós precisamos entender que nós precisamos ter esse desejo de vencer e de galgar coisas grandes para nos colocar diante de Deus. E aí quando nós fomos casar, eu continuei no seminário, eu casei no meu 3º ano de seminário aqui, porque eu ia interromper o seminário aqui para poder ir para lá. Ia começar de novo lá. E aí, quando eu terminei o seminário, eu entendi, essa foi a vontade de Deus. Porque eu queria muito ir para a palavra da vida, mas Deus não queria me mandar a palavra. E aí ele fechou a porta que estava aberta, era a única que tinha. E eu lembro que quando se fechou essa porta lá na igreja, alguns irmãos chegaram e falaram: por que você não vai em outras igrejas pedir mantenedores? Eu falei: porque Deus não está me mandando fazer isso, né? E algumas pessoas, então, só que eu não faço, né? Largar tudo aqui para lá é fácil, né? Trabalhando, emprego, mas tudo bem, a gente sempre recebe crítica quando a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E eu não entendia porque Deus não queria, não deixava eu fazer isso. Depois eu entendi, Deus queria que eu ficasse, Deus queria que eu passasse pelo processo que eu passei aqui. E aí depois eu fui para a primeira edição e todo o resto do ministério. As coisas foram acontecendo, Deus providenciou. Mas a gente precisa procurar no Senhor a vontade dele. Esse processo de santidade, ele é importante, não do jeito que nós queremos, às vezes de forma meteórica, né? Eu quero para ontem, não, mas a cada dia, orar, buscarmos a Deus, as coisas elas vão acontecendo, assim como os nossos bons hábitos. Cada dia eu largo um pouquinho, depois eu largo mais. Aí existem algumas coisas que precisa ter uma cisão bruta. Parar de fumar, largar a libertinagem, tem que parar na hora. Porém, não quer dizer que no dia seguinte eu não vou sentir vontade. Vou. Mas aí a cada dia a vontade vai diminuindo, vou largando e as coisas vão deixando. Quando você perceber, como eu falei na semana passada, quando nós fazemos por 40 dias, todos os dias, a mesma coisa, na mesma hora, isso se torna um hábito na nossa vida e a gente começa a caminhar. Não vai ser fácil em algumas coisas, mas a gente continua. Os hábitos da nossa velha natureza e as atrações da tentação iriam vencer-nos se não fosse pelo Espírito Santo atuando dentro de nós. Se não for Deus, a gente volta a fazer. E aí, como a Bíblia diz, muitas vezes, em alguns casos, a gente faz até pior do que fez antes. Afinal, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. É Deus, sempre Ele, que trabalha nas nossas vidas. 4. Ninguém está falando nada, não tem alguma pergunta? Os irmãos, por favor, me ajudem, são 9:30. Vamos lá. 4. Reivindicar quando aquele hábito específico que quero ver eliminado da minha vida. Romanos 6:11, esse texto é maravilhoso. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu estava lembrando de uma pregação que eu fiz com esse texto, mas eu gosto muito de anelar esse texto com o de João Batista, né, João 3,30, que eu diminuo para que Cristo cresça. Eu preciso me mortificar, é necessário. Eu preciso desgastar o meu eu para que Cristo possa assumir e crescer. O meu eu não consigo anular de uma hora para outra, mas eu vou desgastando ele. Eu vou trabalhando para que eu diminua cada vez mais, a tal ponto que Cristo vai alcançar algo maravilhoso, em plenitude na minha vida. Eu preciso a cada dia ir trabalhando isso. Eu preciso a cada dia deixando Deus trabalhar nos nossos corações. Bridges novamente nos aconselha quanto à aplicação prática dessa verdade. Aí eu tenho um texto aqui. Quando me vejo confrontado por uma tentação perante a qual tenho sido especialmente vulnerável, devo dizer para mim mesmo: morri para o domínio do pecado. Não tenho obrigação de ceder àquela tentação. Posso dizer-lhe não. Daí oro: Senhor Jesus, procuro
procuro de ti o poder de que preciso para resistir àquela tentação. Conto com o fato que, porque estou vivo para Cristo, posso apossar-me do poder dele para persistir em dizer não, mesmo quando a tentação não desaparece. Não confunda esse texto com a mantra de não vou fazer e não faço mais. O não vou fazer, que ela está falando aqui, eu não vou fazer em Cristo, com a ajuda de Deus. Porque senão a gente fica repetindo as palavras como se a gente usasse palavras positivas, palavras de persuasão, e isso livros do mundo ensinam, mas o que dá resultado espiritualmente é Jesus Cristo nisso. Porque senão a gente fica na autoajuda aí dos livros do mundo e não precisa mais da Bíblia. Então eu consigo, Deus me ajuda, eu não vou mais fazer, em nome de Jesus, pela tua graça, Senhor, porque se for a minha vontade eu vou fazer. Então me ajuda, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E isso é mais fácil falar do que fazer, né? Não é fácil no momento que a gente está precisando, no momento que a gente está frágil, dependendo da luta que você estiver passando, não é fácil nós vencermos algumas coisas. Então, mais de Deus a gente precisa cada vez mais. Vamos parar um pouquinho para os dízimos e as ofertas, 9h30. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar na cestinha, não é nas ofertas, na cestinha. E se você trouxe ou não trouxe, você vai receber uma balinha, né? De uma vez mesmo. Tem oferta e tem bala. É lá. Pedir para mim orar pelos dízimos e ofertas, por favor. Tem um exemplo da minha vida que aconteceu, falando da nossa fragilidade, né? De ouvir essas palavras impositivas, e às vezes vem de culpa, e a gente confia mais nas palavras do que em Deus, e a gente acaba fazendo coisas erradas, que desagradam a Deus. Uma vez eu era novo convertido, e na igreja que eu me converti, eles recebiam aqueles pregadores que vêm para, e aí eles fazem aquele momento da oferta, bem chamativo, e a oferta do dia ficava para o pregador. O procedimento deles, não tenho que criticar, mas cada um tem o seu procedimento. E eu lembro que ele fez um apelo de que quem desse a maior oferta iria. Ele pôs 3 estágios de bênçãos que ia receber. Se você desse, R$20, você ia estar no terceiro estágio. Se você desse R$50, você ia estar no segundo estágio. Se você desse 100 ou mais, você ia estar no primeiro estágio. Eu não lembro exatamente qual foi, graças a Deus, não lembro. Eu sei que tinha os estágios lá e eu também não quero lembrar disso. Mas, e aí, amados, eu lembro que eu estava trabalhando, eu pagava a minha faculdade de administração e não me sobrava muito dinheiro, e eu tinha R$100 na minha carteira aquele dia, e era a única coisa que eu tinha para passar o mês.
E aí eu não queria dar. Parece que era Deus falando comigo. Não dá. Não seja tonto. Não dá o teu dinheiro. Mas aí você fica preso. Porque você vê todo o resto aderindo, né, da igreja. E você fica preso a essas palavras. Porque eles manipulam. Eles são treinados para isso. E aí eu peguei aqueles únicos 100 reais que eu tinha. E eu lembro que aquele mês foi. E depois, né? Foram bem difíceis. E Deus falou muito comigo. Esse foi um dos motivos que mais tarde me levaram a sair dessa igreja de Vila Batista. Porque é muito triste o que eles fazem com as pessoas. Eu falei, se aquilo me tentou, imagina uma pessoa sem instrução. Imagina uma pessoa que está com câncer terminal. E ela só tem aquilo, mas ela vai dar tudo que ela tem por causa. Ela tem um filho preso, um filho nas drogas. Ela vai dar tudo que ela tem. Isso é muito triste hoje como pastor. Eu ver um ser humano fazer isso. É muito podre, sabe? Muito asqueroso. Mas é justamente o oposto disso que nós temos que viver, né? Que nós cremos plenamente em Deus. Não tem nada a ver com a oferta que eu dou para a igreja. Se eu quiser dar uma oferta para a igreja abençoada, eu dou, Deus vai me abençoar. Isso é maravilhoso. O meu dízimo é abençoado, Deus abençoa. Deus me enriquece na sua glória, porque eu sou fiel a Ele. Mas não tem nada a ver com eu dar para receber. Eu dou mais, eu ganho mais. O reino de Deus não é assim. A Bíblia fala o contrário, né? Os últimos serão os primeiros. Quando a gente vê a parábola do rico e do Lázaro, alguns dizem que não é parábola, mas todo enfim. Não vou entrar nos detalhes agora, mas você vê lá que o rico estava na pompa e ele caiu, foi para o inferno. E o coitado do Lázaro lá, que sofria cheio de chagas, os cachorros lambendo as feridas dele, ele foi para a glória. Quem diria que seria isso? Aos olhos humanos não, mas aos olhos de Deus é diferente. Né? Então, cuidado, né, com reconhecer aquilo que está errado em nossas vidas e se esforçar para mudar. 5. Reconhecer que o despojar-se ainda anda de mão dadas com o revestir-se. Então, à medida que eu tiro, eu preciso colocar alguma coisa no lugar. Vocês já devem ter ouvido essa pregação, né? De algum pastor algum dia. Não adianta nada eu tirar alguma coisa errada na minha vida e não colocar nada no lugar. Porque se eu não colocar algo de Deus no lugar, o diabo vem, o meu eu vem e coloca. E isso pode ser muito prejudicial. Eu preciso substituir. Por que as pessoas no mundo, as pessoas que não têm Jesus, até os cristãos, que acham que tem, mas não tem, porque a Bíblia diz isso, por que eles andam com esse vazio incessante que não acaba? Porque não preenchem com Deus. O rio de águas vivas, quando ele fala ali com a mulher samaritana, que ele diz que do seu interior fluirá um rio de águas vivas, um rio permanente, que jorra água permanente, ele vem só de Deus, do mundo. Nada preenche isso. Por isso que a pessoa usa droga, ela bebe, ela tenta preencher isso de alguma forma, na carnalidade, no adultério, na vida promíscua. Só que você vê que é um looping. Ela sempre faz a mesma coisa. Ela bebe um dia, depois ela bebe de novo, aí fica ele ressaca, ela bebe no outro dia e bebe no outro. Aqui comete adultério, aqui comete adultério. Ela faz uma vez, ai, que horror, minha esposa. Aí passou uma semana, faz de novo. Está sempre tentando preencher. E nunca vai conseguir, porque a única coisa que preenche o nosso interior é Deus, é o Espírito Santo, não adianta. Por isso que eu preciso, da mesma forma que eu me despojo, eu preciso me revestir, eu preciso colocar algo de Deus no lugar. Então, eu não vou fumar mais, eu vou ficar de barriga pro alto em casa, eu vou fumar de novo. Eu não vou conseguir. Eu preencho com o quê? Com a leitura da palavra, com oração, eu vou para a igreja, eu vou fazer uma obra social, eu vou pregar, eu vou para a China, mas eu não vou ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu não vou voltar a fumar. Eu preciso preencher aqui, eu preciso colocar algo no lugar. Antigamente, na hora que deu vontade de fumar, você masca com chiclete. Aí você andava com uma trolha de chiclete no bolso e depois você pegava uma cara e pegava outra.
saudável. Biblicamente falando, né, com as coisas de Deus, quando eu larguei o mundo, eu tive que preencher minha vida com as coisas de Deus. Então, eu não saía da igreja. Tudo que é programação, eu estava na igreja. Eu aprendi a trabalhar em todos os ministérios. Eu acho que foi aí que Deus me chamou para ser pastor. Não porque eu era bom, porque eu nunca fui. Sempre fui vergonha, eu sempre fui tímido. Eu sempre estudei, mas nunca achei que eu teria capacidade disso. E Deus falou, esse menino, pelo menos ele é esforçado. Eu vi um obreiro abrir a igreja, o cara vinha do trabalho direto, maior sacrifício, abrir a igreja, pregar. Aí eu olhei e falei, poxa, eu posso fazer isso por ele? Aí eu li o texto lá de Atos, né, que eles levantaram diáconos para fazer o serviço que eles estavam fazendo, que sobrecarregavam, os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. Eu falei, poxa, o obreiro não precisa se dedicar à oração, à palavra, não precisa essa correria. Eu posso abrir a igreja, eu posso pegar a chave e vir. Eu cheguei para ele, eu falei, Rubens, é uma bênção. Eu falei, Rubão, você pode me dar a chave da igreja? Eu passo aqui e pego, não precisa deixar comigo. No dia do culto eu passo aqui e pego. E eu abro a igreja, deixo tudo pronto para quando você chegar, você não precisa vir correndo. Ele deu um pulo para cá. Ninguém nunca tinha feito isso. Ele falou, não, mas para que você quer a chave da igreja? Eu falei, não, eu quero abrir a igreja, eu quero preparar. Ele falou, não, mas ninguém nunca fez isso. Eu falei, então, mas eu quero fazer algo. E eu falei, não precisa falar para ninguém. Eu quero fazer isso porque Deus tocou no meu coração. Eu chegava na igreja, mais cedo, conseguia sair mais cedo do trabalho, deixava tudo pronto, eu ligava o som, ligava a condição, já tudo arrumado. Quando ele chegava pronto já para pregar, não precisava vir correndo. Acho que Deus vê essas coisas no meu coração e não tem nem mérito, irmão, isso é o mínimo que a gente faz. Aí a gente vê um outro irmão sobrecarregado na igreja, em vez de a gente ajudar, a gente ainda vai bate nas costas dele e fala, irmão, que bênção, e você não faz nada. Mas isso para mim, voltando aqui, por que eu fiz essas coisas? Porque isso me servia para mim não voltar às vontades de ir para o mundo. Então eu me preenchia na igreja. Tinha evento no sábado, eu ia no sábado o dia inteiro, eu ia domingo, tinha culto de manhã, culto à noite, eu chegava mais cedo. E aí as coisas do mundo foram saindo e foram entrando na de Deus. Hoje, nós não conseguimos ouvir música do mundo. Tem gente que gosta, né, de ficar ouvindo samba lá. Eu não consigo. Futebol que eu gostava, sempre fui artista roxo. Eu peguei um asco pelo Santos, vai cair para a segunda divisão de novo, do jeito que está aí. Porque as coisas de Deus, elas fervem mais no meu coração do que isso. Eu não tenho nem tempo mais para ficar 45 minutos, depois mais 45 assistindo futebol, não dá tempo, eu não tenho tempo para isso. É muito tempo. Outro dia me perguntaram alguma coisa de televisão, de Globo, eu falei, não sei nem que canal é. Eu não assisto, eu não sei. Porque o Fantástico é a Maju, eu não sei, não interessa essas coisas. Porque eu preencho com as coisas de Deus. E graças a Deus por isso. Também gosto dos meus filhos, agora que eles dão mais um trabalho, né? Graças a Deus por isso. Em outras palavras, o meu hábito, além de ser despojado, precisa ser substituído por um bom hábito. Devo procurar na própria palavra de Deus os hábitos bíblicos para substituir os maus hábitos. Note, por exemplo, como o despojar-se e o revestir-se sempre aparecem juntos nas ilustrações do apóstolo Paulo. Depois vocês vão em casa o texto para a gente caminhar um pouco, tá? Mas ele sempre ele dá a fórmula do escape e ele dá a fórmula da reposição. Eu dei esse exemplo, acho que foi semana passada aqui, de José, né? Qual era o escape de José diante da Potiféria lá no Egito? Ela foi, né, a esposa do faraó, a esposa do Potifar, foi lá, tentou ele, ela era a senhora dele, né? Ela mandava, ele era um escravo, e ela tirou a roupa e falou, vamos lá. Se fosse de repente algum crente, então algum de nós falava, não tive o que fazer, ela me obrigou. Não, Deus sempre dá um escape. Qual era o escape dele? A porta. Sem roupa, mesmo sem roupa, saiu. Ela arrancou a roupa dele e saiu correndo. Arrancou a capa dele. Deus sempre dá, sempre. Sempre tem reposição. Sempre tem. Não significa que vai ser fácil. Não foi fácil para José, ele pagou um preço muito alto para fazer isso. Ele foi preso, ele foi acusado injustamente, ele ficou mais tempo na cadeia. Porém, ele ficou bem com Deus, ele se acertou com o Senhor, né? Fez a vontade de Deus.
A mente que se ocupa apenas com o negativo, muitas vezes acaba criando no próprio erro proibido, caindo no próprio erro proibido. Aquele negócio, né? Um dos meus filhos, ele tem muito isso da pessoa, né? De focar no erro. E eu falo, filho, não fica falando que não vai conseguir. Pede ajuda para Deus e vai. Eu não consigo, não dá, estou cansado, agora não vou. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas não vêm depender. É isso. Eu estou cansado. Eu sempre dou esse exemplo, né, para os irmãos. Quem é que não está cansado aqui? Você está aqui e não está cansado? Deixa eu encostar em você aí. Porque todo mundo está cansado, todo mundo fica com sono. Domingo é um dia que parece que dá. Porque é aquela semana que passou e está começando uma nova. Mas se eu me esforçar e não levantar, e eu falo, não, eu vou ficar em casa mesmo. Assim como muitos irmãos acabam ficando. Pense, por exemplo, na placa: não toque tinta fresca. Se você ocupar-se com a proibição, a tendência é de tocar mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado e não negativizar todas as coisas, né? Quando eu falo não negativizar, também eu não posso viver como alguém fora da realidade, né? Você está vendo que aqui tem um poste na frente e você fala, não tem, eu vou passar. Você vai bater com a cabeça no poste. Então não é você não ver o erro, não admitir, não é isso. É simplesmente não ficar negativando, fazendo aquilo que não dá, né? 6. Estar preparado para a disciplina e perseverança de aplicar diariamente o novo hábito até que ele se torne natural para mim. Já falei bastante sobre isso, né? Persistência, todo dia, refazer. A oração é um grande exemplo, irmão. Se você tem dificuldade de orar, pode fazer isso que a gente fala aqui, o pastor fala também. Ore todo dia, naquele mesmo horário, naquele mesmo tempo. Pode ter certeza de que depois de alguns dias você vai ter aquilo como hábito e vai se tornar uma bênção na sua vida. No começo não vai ser fácil, mas a gente consegue na glória no poder de Deus. Era disso que Paulo falava ao escrever a Timóteo: exercite pessoalmente na piedade. Uma instrução que ele dá para Timóteo, para ele exercitar-se na bondade, na piedade. Essa palavra piedade não é bondade de falar, é bondade de fazer. Tá? Não é, eu sou tão bondoso, nossa, eu sou uma pessoa tão caridosa. Começa um vício de alguém, você já acende um alerta. A pessoa que faz, ela não fica falando. Ela não fica assim, né? Se gloriando, se falando, não precisa disso. Então a gente faz e glorifica a Deus, a glória é para Deus. Jesus, quando ele curava, ele falava, não fala para ninguém, né? Vai tranquilo aí. E deixa que a glória vá para Deus. E Deus, ele ergue e levanta aquilo que ele quiser. É dessa forma que uma pessoa estabelece um estilo de vida e passa a viver de acordo com ele. E aí vem uma pergunta, né? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? E aí eu preciso ser sincero com Deus. Eu quero ser um crente, eu quero buscar a Deus. Então você precisa mudar os seus hábitos. Tem que mudar. Eu quero ser uma pessoa que busca, eu quero ser igual aquele irmão. Então você precisa mudar. Não adianta você querer ser uma coisa que você não faz por onde para ser. Para você ser crente, por isso que só levantar a mão não salva ninguém. É o Espírito. Para você ser crente, você tem os princípios bíblicos para você viver. Porque se só levantar a mão e eu quero salvar-se alguém, não precisa salvar. A grande maioria da população é cristã. Se você perguntar para qualquer um que passar aí na rua, você vai falar que tem Deus no coração. Por isso ela é salva? Nós temos como ter certeza? Não. Mas a Bíblia nem diz: pelo fruto os conhecereis. Então eu preciso tomar uma decisão, meu irmão. Quem eu quero ser? Aliás,
é muito legal a gente ser honesto com Deus, até porque não dá para enganá-lo. E Deus, ele gosta de honestidade, ainda que não seja para agradar Ele. Ele fala isso para a Laodiceia, né? Na igreja. Antes vocês foram quente ou frio, mas como são mortos. Se você ver o contexto de Laodiceia, era uma cidade rica, uma cidade pomposa, uma cidade que gostava de mostrar uma glória que já não tinha mais. Porque antes ela era a coroa do Império Romano e nesse momento já não era mais. Mas ela gostava de ostentar. É igual aqueles funkeiros que você vê usando aquelas medalhonas de ouro, coisa horrorosa. Parece um cachorro cheio de lata. Para que isso? Ostentação, eles gostam de ostentação, né? Esse tipo de segmento gosta. Mas é a mesma coisa com a granfina, que anda com bolsa de 20 mil, com o terno, né? Vamos falar de homem. O terno, o pastor que usa o terno de 10 mil, para quê? Você compra um de 500, de 600, bonitão ali, sabe, bom, vai durar bastante. Poxa vida, para que isso, irmãos? Meu filho, Davi, mais velho, ele gosta muito de construção, de montar coisas, de construir. Ele desenha muito bem, ele monta os negócios muito legal. E aí eu fico assistindo com ele algumas coisas assim, de casas, de construção, de mansões, de pontes, né? E aí a gente estava vendo tudo de uma mansão de Alphaville, aí estava mostrando lá como é que foi construída, tudo. Aí eu estava conversando com ele e falei, filho, a casa é bonita, né? Claro que um ser humano normal gostaria de morar lá. Quem não gostaria de uma casa dessa? Mas eu fico pensando, para que 6 quartos? Você tem 6 famílias na sua casa? Nem 6 filhos a gente tem mais, antigamente tinha, né? Para quê? Para que 5 banheiros? Tu tem 5, não posso falar aqui. Para quê? Para que você tem um quintal que você tem que ter 2 jardineiros para poder cuidar? Parece uma praça. É lindo, irmãos. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. O problema é de cada um. Mas para que ostentar isso? Você não pode ter uma casa boa, bonita, grande, mas sem esse tamanho, sem essa pomposidade. Deus não nos deu os bens materiais para isso. A Bíblia ensina que o que nós temos tem que ser para abençoar as pessoas. Eu só admito biblicamente uma pessoa ter uma casa desse tamanho se ela recebe muitos missionários na casa dela, a casa dela é um polo de estudos bíblicos, e ela, aí tudo bem. Agora, você tem uma casa dessa para ter 7 empregados, 2 jardineiros, a piscina, quase uma piscina olímpica. Para quê, né? Será que foi para isso que Deus nos deu? Enfim. Eu conheço algumas pessoas que têm muito pouco e que o pouco que têm ajudam outras pessoas e são muito abençoadas. Tenho aprendido muito nesse sentido. 7. Vou finalizar no 7, tá? Evitar situações tentadoras. Evitar situações tentadoras. Irmãos, alguns eu leio mal porque a cochila está meio apagada aqui e eu estou ficando meio cego, tá? Evitar situações tentadoras. Procurar situações edificantes. Fugir do mal, né? Salmo número 1. A prática disso no dia a dia, né? Não procura aquilo que você sabe que vai te prejudicar. Né? Paulo escreveu a Timóteo, de novo, né? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Parte dessa fuga talvez seja evitar coisas não erradas, coisas que não são erradas em si, mas que facilmente possam levar-nos à prática do velho mau hábito, né? Aquela questão, até foi um questionamento da irmã na semana passada, o que é pecado, o que não é, eu posso tal coisa, eu não posso, né? Eu posso de novela, eu posso de futebol, eu posso. Tem coisas que para umas pessoas faz extremamente mal e acaba se tornando pecado. Tem outras que não. Algumas coisas que são bíblicas, é pecado e acabou, não tem conversa. Mas tem algumas práticas, tem algumas pessoas que não podem fazer algumas coisas que outras pessoas fazem.
Então depende. Depende muito da forma de vida com Deus que você quer ter. O ideal é evitar aquilo que faz mal, não evita. Visitar a casa de um parente é errado? Não. Agora você visitar um parente que bebe, que fuma, que fala palavrão, que fica fofocando coisa da família, aí não faz bem. Ah, mas o que ele vai pensar de mim? Bom, desde que eu não o trate mal, e ele não tenha motivos para me dizer, motivos concretos para me dizer que eu estou errado, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Tem meios que não dá para frequentar, não tem jeito. Tem festas de famílias que não dá para ir. Tem que aprender a falar não. É o escárnio, é a bebida, então você está ali, que legal. E ele conta aquelas piadas escabrosas, todo mundo dá risada. E você está dando risada também daquilo. Eu falei para os irmãos sobre casamento, né? Quando eu vou casar alguém, quando me chamam para um casamento, eu pergunto: vai ter bebida na festa? Ah, vai. Não tem problema. Biblicamente, se for minhas ovelhas, eu mostro a minha posição, mas eu aviso: eu vou na festa para bater a foto e vou embora. Não fico. Porque eu já fui em festa que por causa de bebida sai cadeirada. Eu já vi isso, não me conta. Imagina um pastor lá no meio das cadeiras, aí bate uma foto e coloca lá no Instagram, com 3 garrafas de cerveja. Eu não quero isso para a minha vida e eu não desejo isso para ninguém também. A gente alerta, mas a pessoa faz o que ela quiser na vida dela, né? Desde que eu não faça isso na igreja, ela vai responder para Deus. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Deve procurar circunstâncias e ambientes que favoreçam e fortaleçam a formação do novo hábito bíblico. Substituir coisas que me fazem mal por coisas que são abençoadas na minha vida. Substituir coisas que desagradam a Deus por coisas que agradam a Deus. Substituir coisas que o meu coração arde com alegria por coisas que às vezes o nosso esforço, a nossa carne não quer muito, mas agradam ao Senhor, e eu preciso evitar isso. Eu conheço um senhor do nosso meio muito famoso, do nosso meio batista, já faleceu já. E ele falou assim, eu vi ele pregando uma vez, pastor, eu vi ele falando assim, eu não fui mais à praia porque Deus falou no meu coração que não era bom mais eu ir porque lá eu pecava. Ele falou assim, todo mundo pensou, poxa, mas o que ele faz na praia? O que acontece? O fato de ver aquelas mulheres quase em biquíni fazia mal para ele. Para ele era uma tentação muito grande e ele preferiu não ir mais. Porque ele falou, eu prefiro ir para o céu do que morrer na praia. O futebol a gente tem esse hábito, né? Morrer na praia. Veja como é difícil, né, uma escolha dessa. Ah, pastor, mas o senhor não vai nem caminhar? Eu falei, nem caminhar. Porque isso tem, isso traz problemas. Eu não sei o que passa no coração dele, mas eu sei que a atitude dele foi maravilhosa, gente. Ele teve humildade de reconhecer que isso lhe faz mal e eu não vou fazer mais. É o que as pessoas acham que é problema. Que para ele isso é importante. Então eu substituí, tirar. É religiosidade para mim? Pode ser, mas para ele é salvação, irmãos. Para minha família, eu não ir domingo nas reuniões que eles fazem, nem tanto da minha família, da família da minha esposa. Às vezes se reúnem domingo para almoçar. Eu não ir, porque eu estou na igreja, para eles é religiosidade. Para mim, meu irmão, estou glorificando a Deus aqui com você. A gente precisa fazer escolhas, fazer ou não fazer. Fala no negativo. Eu quero dar uma questão. Por favor. Eu posso sair daqui depois de ouvir tudo isso sem falar. Claro. Eu me converti e fui a primeira pessoa da família a se converter, não tinha ninguém da minha família. Minha mãe veio aqui, quando eu era viva aqui, eu converti
quiser, né? Usa do jeito que quer, pastor. Não importa. Agora, a irmã a irmã tinha um propósito de pregar o evangelho, né? Então, assim. Mas é o que eu falo para o jovem, quando vem com um testemunho assim, eu vou na balada para ser luz lá. Vai. Então, se você tem o propósito de pregar o evangelho, agora participar dessas reuniões e por participar, perfeito. Muito bom. Muito bom a participação da irmã. Participem mais, irmãos. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma colocação? Então vamos ficar de pé, né, para a gente começar. Odete, Eliana, é bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos. Mandei um abraço lá para o pastor Wilson e toda a igreja. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Tem algum pedido especial, pastor, irmãos? Vamos chegar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai. Santo e fiel ao Senhor, Deus. Obrigado porque podemos aprender a entender o teu reino, a analisar, Senhor, os nossos costumes, a entender o que é bom e o que não é, ser usado pelo Senhor, estar onde o Senhor quer que nós estejamos, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, evitando, Senhor, roda de escarnecedores, coisas que não agradam ao Senhor, e preenchendo a nossa vida com hábitos e bênçãos que provém de Ti, ó Pai. Orando, lendo a Tua palavra, crescendo espiritualmente em santidade, entendendo que nós já temos a salvação, mas precisamos crescer cada vez mais espiritualmente diante de Ti. Obrigado pela aula de hoje, Senhor. Obrigado por cada um dos irmãos que esteve aqui. Continua abençoando as suas vidas, as suas famílias. Toca o coração dos irmãos que não estão vindo, ó Pai, para que nós possamos estar juntos aqui aprendendo na escola bíblica. Obrigado também pelas crianças, pela aula. Muito obrigado, Deus. Te agradecendo pelo culto que teremos à noite. Que o Senhor abençoe a palavra, abençoe os irmãos, abençoe os trabalhos que teremos, os cânticos, os hinos. Que o Senhor esteja cuidando da nossa igreja, Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Leva-nos em paz para nossas casas, na segurança. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as ricas e doces consolações do Teu Espírito seja para a Tua igreja, que é a Tua noiva, para todos sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe.